Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE. Eu, Lucas Guaná, estou mais uma vez aqui com o Fábio Toledo e a gente tem novidade para falar hoje, hein, Fábio? NBB tá tomando forma para a próxima temporada, hein? Sim, não com quantas equipes que a gente esperava, mas tem bastante novidade aí, né? Nosso último episódio foi com o Vitinho Jacob, né, da Liga Nacional. Ainda não havia acontecido a reunião com a assembleia, né, entre todas as equipes filiadas para definir quem ia participar, a tabela, essas coisas assim. Essa reunião já aconteceu no último dia 13, no último sábado. A gente está gravando na segunda-feira, dia 15. E a ideia era ter entre 18 e 20 times, né, Fábio? E no final das contas ficamos com 16, né? Vamos a eles, né? Os 16 times do próximo ano. Teremos 12 da última temporada, que são Basquete Cearense, Bauru, Botafogo, Brasília, Corinthians, Flamengo, Franca, Minas, Mogi, Paulistano, Pinheiros e São José. E 4 novidades, digamos assim, né? 4 times vindos da Liga Ouro, que são campeão Unifacisa, vice-campeão São Paulo, Rio Claro e Pato Basquete. 16 times, tinha 14 ano passado, temporada passada, melhor dizendo, né? E não mudou muito, né? Saiu 2, entrou 4, 2 times a mais no resultado final. Não vai resultar numa tabela muito maior, né? No final das contas vão ser... Ano passado foram 28, agora vão ser 32 jogos. Ou 30 jogos, né? Não, vão ser 30 jogos, vão ser 2 jogos a mais só, né? Uhum. É isso, 2 jogos a mais. Então, o que dá pra gente dizer dessa nova configuração do NBB? Caixa ou NBB, só NBB? Vamos ver aí. NBB sabe-se lá mais o que. 16 equipes, né, não vai mudar muito, como você falou, né, a configuração. Teve até, né, pensaram em dividir em 2 grupos, né, se tivesse tantas equipes assim, mas com 16 não tem tanta mudança, né? Teve edições já com esse número de equipes, né? E até mais, né? Eu não lembro se tem alguma edição com mais de 16 times. Acho que já teve, né? E realmente, em termos de formação assim, do NBB, não vai mudar muita coisa. Vai ser legal ter, né, novas praças aí, né? Como Campina Grande, Pato Branco, né? Que é uma novidade também no basquete. A volta de Rio Claro, né? Uma coisa que o torcedor de Rio Claro está gostando bastante disso, né? A gente está vendo aqui nos nossos perfis na rede social, né? Facebook, Twitter, bastante gente comentando, né, sobre Rio Claro de volta e mais um grande, né, do futebol vindo pro basquete e prometendo aí uma temporada interessante. Então, 16 equipes aí para fazer um NBB que tende a ser aí bastante interessante. A gente teve 18 equipes em 2012 e 13 no NBB 5. Essa vai ficar com 16. O campeonato perdeu um estado, né? Ano passado a gente tinha 5 estados. O campeonato perdeu Santa Catarina, não vai ter representante de Santa Catarina, mas por outro lado ganhou outros 2, né? Então de 5 estados fomos para 6. Perdeu Santa Catarina, mas ganhou a Paraíba de maneira inédita, né? Primeira vez que a Paraíba vai estar no NBB. E Paraná está de volta aí com o Pato Basquete, né? Ano passado não tínhamos o Paraná. Então eles dois se juntaram a Ceará, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal com o Brasília. E é legal isso, né? Um pouco mais espalhado. Se fosse 20 equipes, teríamos talvez ainda Santa Catarina, mais um time do Paraná, mais um do Rio de Janeiro. Acho que não aumentaria muito o número de... E mais um do Distrito Federal. Talvez aumentaria o Joinville, né? Só, mas os outros times são de estados já participantes, né? Que seriam Cerrado, Campo Mourão, Vasco e Joinville, né? Seria uma situação hipotética meio improvável também, né? O Caxias, caso ele tivesse condições, né? Aí teria o Rio Grande do Sul também. Sim. Até o Macaé cogitou-se lá atrás um pouquinho. Mas aí Rio de Janeiro já existe. Já existe. Bom, mas enfim. Teremos aí então 2 jogos a mais. E dá pra encaixar sem problemas, né, Fábio? Vamos lembrar que a última temporada a gente teve aquele aperto antes do final do primeiro turno,
né, para definir as vagas do Super 8. E quando virou janeiro, tivemos jogos muito espaçados entre uma rodada e outra, tal, muitas semanas com várias janelas nos dias, sem jogos. E esse ano a gente não vai ter ainda as eliminatórias do Mundial também, né, porque o Mundial vai ser disputado mês que vem, então não vai ter eliminatórias tão já. Vai ter mais espaço para manejar a janela, né? Apesar das competições internacionais mudarem um pouco o sistema, mas vai ter espaço aí para a gente manejar um pouco a gente não, né? A liga manejar um pouco essa tabela aí, dar uma equilibrada melhor. E tem também, né, essa questão da mudança do Super 8, né, que vai ser disputado no início do ano de 2020. Então, vai terminar primeiro turno, tem até dezembro, né, para terminar. Até, sabe-se lá, até perto do Natal, mais ou menos, ali, né, para terminar o primeiro turno do NBB. Coisa que na edição passada a Liga fez de tudo para não encostar muito no Super 8, né, o fim do primeiro turno. E isso encavalou, é que chama o primeiro turno do NBB na temporada passada. O Super 8 foi. A Copa Super 8, ou o Super 8, né, foi um sucesso, todo mundo gostou, mas houve uma reclamação, até onde a gente sabe, aí, por parte dos próprios atletas, em termos aí dos jogos na reta final do ano. Isso é uma coisa meio cultural brasileira, né? Vai ser um pouco difícil pegar isso, né? De treinar, viajar, jogar durante as festas de final de ano, né? É cultural um pouco. Não que o jogador não quer trabalhar, não é isso. Que a gente não tem como. As nossas férias de verão são durante os feriados de final de ano. Os feriados de final de ano são durante nossas férias de verão, melhor dizendo. É a mesma coisa do que pedir para os atletas da NBA jogarem ou para os próprios atletas aqui, jogarem competições nacionais, né, não as de seleções, durante o final do mês de junho e o mês de julho. Sabe? É um pouco complicado. Nós temos, apesar do NBB não parar no final do ano, só nas festas, é cultural essa reunião familiar, essa mini férias, né? Ali entre o Natal e o Ano Novo. Então vai haver essa mudança também. Não foi descartada ainda a possibilidade de colocar jogos da temporada regular nesses dias, né? Assim como foi nos outros anos, tivemos alguns clássicos regionais, né? Tivemos jogos em Caxias também. Eu acho que quanto menos fazer os times viajarem nessa época, até melhor, né? Mas vamos ver como é que a Liga vai lidar com isso nesse ano, porque a tabela não foi divulgada, né? Foi divulgado que o campeonato vai começar dia 12 de outubro, né, que seria feriado, mas vai cair no final de semana. 12 de outubro é um sábado, certo? Mas a tabela, né, qual jogo vai dar o pontapé inicial, vai subir a bola no próximo NBB, ainda não foi divulgado. Tradicionalmente, o jogo acontece entre os últimos finalistas na casa do vice-campeão. Então, seguindo esse critério, seria Franca e Flamengo no Pedrocão. É isso. Seria Franca e Flamengo no Pedrocão. Mas não foi nada confirmado ainda. A tabela vai ser divulgada em agosto só. Então a gente vai ficar na expectativa aí de ver qual vai ser o jogo que vai lançar o próximo campeonato. Até lá tem o Franca representando, né, o Brasil na pré-temporada da NBA. Vai ter torneio interligas, né, de basquete entre equipes do Brasil com equipes da Liga Argentina. Então tem muito basquete. Tem os estaduais, claro, né? Tirando o Paulista aí, é muito complicado de falar de outros estaduais, mas tem os estaduais também antes do NBB. Os estaduais, né? Tem o Paulista que é muito forte, vai ter 13, 14 equipes, mas o Carioca, apesar da saída do Vasco, pode ter o Minas, junto do Flamengo e do Botafogo e acho que do Niterói, e pode ter também o Pato Basquete, né? Foi cogitado isso, a informação não é nossa, certo? Se não me engano é do Enéas Lima, eu preciso confirmar isso, mas acho que é. E que o Pato Basquete pode acabar entrando no estadual no estadual carioca, né? Aí vai virar Pato Basquete, né? Isso, por aí. O Minas vai usar a estrutura do Macaé, né? E o Pato está estudando essa entrada aí. Eu acho interessante, certo? Quanto melhor, quanto mais campeonatos assim, esses times disputarem, maior vai ser o nível do NBB.
E vamos falar, antes de a gente partir um pouco para os compromissos internacionais, Fábio, Uhum. tem 2 pontos que a gente tem que falar aqui do NBB ainda e as 16 equipes. O primeiro, obviamente, são os 2 times que não vão participar, né, que é o Joinville e o Vasco. E depois foi reacendida aquela polêmica com a Associação dos Atletas Profissionais, né, em relação ao número de estrangeiros. Vamos começar então pelas equipes que não vão disputar esse NBB, principalmente o Joinville e o Vasco. O Joinville, a notícia do Joinville saiu no começo de julho, né, acho que, se não me engano, foi o Lucas Rocha que deu a notícia, que o Joinville não iria disputar. Foi uma zona o Joinville, né? Problemas administrativos, financeiros. Houve um texto no Bala na Sexta de alguém de dentro do Joinville que falou um pouco como era a situação, a organização, a logística. E realmente estava bem complicado, né? Quem comprou os direitos do Joinville foi o São Paulo. São Paulo comprou a franquia do Joinville e vai disputar no lugar dele. É complicado, né? Joinville é uma praça tão tradicional, é uma cidade rica, né? Pô, tem tão atrativa a cidade, né? Tão importante na região sul do Brasil. E não já consegue. já tinha perdido a equipe, né, anterior, aí essa aí já era uma outra associação, né, que essa aí era Amigos do Basquete de Joinville, né, que era a associação que Sim, comandava esse Joinville. Teve problemas para montar o elenco na última temporada já, né, e mais uma vez aí, depois de um desempenho fraco, né, no último NBB, não teve forças aí para manter. não resistiu, né? Tentaram, começaram bem, tentaram ali uma sobrevida com o Starks, chegando no meio do ano, mas, bom, se bem que o desempenho em quadra É o de menos. é um bom, não, é um bom indicativo, né? Mas justamente não é fundamental para a manutenção do time. Se fosse assim, a gente não teria o Bauru Basquete, por exemplo, sendo campeão e um mês depois ameaçando não disputar o NBB seguinte. A gente não teria o Franca, que é o time mais antigo em atividade do Brasil, anos atrás quase fechando as portas. A gente não teria Os Caxias que fechou as portas depois de uma excelente temporada, por exemplo. Caxias, o Palmeiras também ia bem. Então, assim, realmente não é fundamental assim, o bom desempenho em quadra, apesar de ser um bom indicativo. Uhum. Ah, Antes de você ir pro Vasco, no Sul ainda teve ainda o Campo Mourão que tinha meio que, né, falando que eles iam participar, iam tentar buscar condições financeiras para participar do NBB. Acredito que tinha até ainda a franquia, né, para disputar o NBB. ainda Inclusive. tem. Ainda tem, né? Ainda tem, porque o time pode se licenciar por 2 anos. Uhum. E aí o Campo Mourão se licenciou de disputou a Liga Ouro, né? Ele se rebaixou, né? E disputou a Liga Ouro. Ia disputar o próximo NBB, mas não conseguiu apresentar, não conseguiu se organizar a tempo. E tem a franquia certa para o próximo ano, vai poder disputar. Então, até uma curiosidade: não haverá rebaixamento no próximo NBB. Isso já foi definido desde já. Né? Na Assembleia foi definido que não haverá rebaixamento. Então, as 16 equipes que participarão do NBB 12 vão poder disputar do 13. Aí já tem o Campo Mourão, que vai poder disputar o NBB 13 também, e vai ter o campeão do Campeonato Brasileiro da CBB, que vai poder pleitear uma vaga. Então, vamos voltar ao mantra. Podemos ter 18 equipes no NBB 13. Mas esse é assunto para outro ano, vai. A gente comenta em julho do ano que vem. Em junho e julho do ano que vem a gente comenta. Não sei também se o Campo Mourão vai disputar, o que ele vai disputar esse ano, ou se não vai disputar nada, só vai tentar juntar dinheiro aí, isso não ficou claro ainda. Mas fato é que o Campo Mourão pode e provavelmente vai disputar o NBB 13. Eu falei do rebaixamento, dessa vez, coincidentemente, as 2 equipes que deixaram o campeonato são as 2 últimas, né? O Joinville foi em penúltimo e o Vasco ficou em último. O Vasco foi uma reviravolta impressionante, eu diria até, né? Assim, não impressionante, eu não fiquei tão surpreso. Em termos de Vasco, não é impressionante. Em termos de Vasco, não é impressionante, mas foi muito em cima da hora. Então, isso sim foi impressionante. Mostra um amadorismo tremendo, né, da diretoria vascaína. Né? Tinha verba pro time de basquete, mas decidiu não gastar com o time de basquete, decidiu gastar com a categoria de base do futebol. Então, assim terminou, né, mais uma passagem do Vasco no basquete profissional, basquete adulto. Sim, o Vasco, o vice-presidente de quadra de salão, né, que é quem cuida do basquete,
e dos demais esportes de quadra aí do Vasco, pediu demissão depois disso, porque ele falou, vão a merda, né? Vão mandar o meu patrocínio para a categoria de base do futebol. Ele pediu demissão e o Vasco nem participou da assembleia, certo? A assembleia aconteceu no sábado, na hora do almoço, e essa decisão foi tomada na sexta-noite. Nesse ponto pegou todo mundo de surpresa. O Vasco nem foi participar da assembleia e já não disputará. Não ficou claro se o Vasco ainda tem franquia, se vai ser a mesma situação do Campo Mourão. Aparentemente ele não vendeu a franquia para ninguém. Então não se sabe ainda se o Vasco vai poder voltar. Fica aí no ar. A gente vai tentar apurar e trazer essa informação para vocês o mais rápido possível. Fiquem atentos nas nossas redes sociais aí, que a gente avisa. Mas, por enquanto a gente grava, não temos essa informação. Aí é questão de opinião mesmo, minha, né? Se é pro Vasco voltar do jeito que ele voltou, melhor nem voltar, né? Porque todas as coisas erradas que o Vasco fez, né, nessa passagem que teve no NBB foi bizarro, né? Devendo para jogador, inflacionando o mercado com dinheiro que nem tinha. E acho que isso mostra quão ultrapassada foi, né, a diretoria do Vasco na época presidida pelo Eurico Miranda, né? Depois com a nova não tão nova direção aí, e mostra, né, que o Vasco está numa situação complicada ainda, né? Não só no futebol, mas também toda a administração do clube. Respinga, né? Mas o que dá dó é que o orçamento do basquete é muito pequeno comparado ao do futebol. Sabe? Dava para manter, obviamente, quando eu digo dava para manter é de um jeito profissional, tá? Não nessa zona. Sim. Mas não é complicado para um time de futebol, você não precisa nem mandar embora o jogador do futebol, sabe? Não rouba orçamento, cara. Não é uma parte muito ínfima. Esse ano as garantias financeiras que os times tinham que apresentar, o mínimo, era de 1,8 milhão. Cara, era muito pouco comparado ao orçamento do futebol. Então... E você pensando que o Vasco, como outros clubes de futebol, né, o Botafogo, Corinthians, Flamengo, São Paulo, todos esses aí tiveram condições, né, de apresentar esse orçamento. O Vasco não teve. Isso, alguns começando, né, um pouco com verba de futebol, mas uma verba muito pequena, outros com um projeto muito mais maduro, né, e aí eu estou falando do Flamengo, que já consegue se sustentar com as próprias pernas. E também tem um time olímpico muito forte, e se precisar de um aporte do futebol ainda, eu não duvido que aconteça. Mas é aquela história da cultura, né? Ainda tem muita resistência a ter um time de basquete, né? Não, porque o nosso clube é de futebol, blá, 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 blá. Aquele pensamento bem retrógrado e bem burro, porque é muito mais barato, dava uma baita visibilidade, sabe? Nesse ponto eu lamento. O campeonato perde, os torcedores perdem, a cidade perde, o estado perde, todo mundo perde nesse sentido. Em termos de mídia, em termos de visibilidade e tudo mais. Pelas pessoas que dirigem, né, que coordenam isso, que fazem o projeto, fizeram o projeto ser a zona que foi, eu não lamento nada, eu acho que foi tarde, tá? Mas por esse outro lado eu lamento sim. E se voltar, que volte de uma maneira mais profissional e não nessa zona que foi agora. Sim. Bom, os outros times que ameaçaram disputar, né, acabaram não disputando. O Macaé teve os direitos comprados pelo Rio Claro, né, então o Macaé não tem mais franquia, Joinville não tem mais franquia. O Pato Basquete e a Unifacisa compraram a franquia direto com a Liga. Então fica aí a dúvida do Caxias, né, que ainda tem uma franquia. O Vasco, teoricamente, não tem uma franquia. E o Cerrado Basquete não tem franquia, né? Havia a possibilidade do Cerrado comprar a franquia do Caxias, mas o negócio não rolou. O Cerrado não vai participar e não tem franquia. Então, se ele quiser entrar, vai ter que ser aí via campeonato da CBB, assim como qualquer outra equipe que agora queira participar do NBB. Então, mesmo que seja uma equipe mais tradicional, vamos supor que o Araraquara queira voltar, o Limeira queira voltar, o Palmeiras, vai ter que passar pelo torneio da CBB e não vai poder comprar diretamente com a Liga. Pelo menos é o discurso que está rolando agora, né? A gente sabe que as assembleias sempre mudam tudo, mas a gente tem que contar com o que temos agora.
E até como a gente falou com o Vitinho, tomara que realmente haja aí uma continuidade de regulamento, né? Eu sei que esses ajustes são feitos por conta da situação, das diversas situações, tanto financeira do país, essa situação de chanceler da CBB, da Liga Ouro e tudo mais. Então foram feitos ajustes, mas eu realmente queria que houvesse uma continuidade no regulamento para ver uma regularidade, né? Para a gente não ficar nessa expectativa e nesse descrédito, nessa descrença no regulamento, né? Porque todo mundo fala, o Vasco estava na zona de rebaixamento. Mas não vai cair, sabe? Sempre tinha isso. Sim. A Liga Sorocabana sobreviveu quantos anos? Então, eu realmente queria que houvesse algo assim, ou que já assumissem, igual foi feito dessa vez, que não vai ter rebaixamento. E pronto, acabou. Também é interessante. Bom, mas vamos lá. A outra polêmica, voltando lá naquela questão do número de estrangeiros, Fábio. Voltando nisso. Acho que é a quarta edição do podcast que a gente vai falar disso. A gente fala disso, Voltando lá na divulgação dos 16 times, a gente, né, a Locomotiva, divulgou nas redes sociais, antes até da Liga, a gente foi o primeiro veículo a dar quais eram os 16 times, nas nossas redes sociais. Algumas horas depois, a Liga divulgou. E depois do anúncio oficial da Liga, a associação, a APB, né, a Associação dos Atletas Profissionais de Basquete, divulgou mais uma nota repudiando o aumento do número de estrangeiros, porque quando houve a divulgação do aumento de estrangeiros, do limite de estrangeiros para 4, um dos argumentos era que o NBB teria de 18 a 20 times e que o mercado nacional não teria todos esses jogadores para completar esses elencos. E que com 16 times, como se tivessem traído a associação, esse tipo de coisa assim, os jogadores brasileiros, porque aumentaram o limite mesmo sem o aumento do número de times, Fábio. Qual a sua opinião a respeito? Procede, não procede? A gente já discutiu várias vezes isso aqui, só passar por cima isso, passar rápido aí nesse quesito. Com 18 a 20 times, não teria condições, né, de ter atletas suficientes, com qualidade suficiente no Brasil para suprir, né, a necessidade desses 18 a 20 equipes. Com 16, continua também faltando qualidade aqui nos atletas brasileiros para suprir a necessidade. Isso é uma questão de formação de atletas que vai muito além do basquete adulto, né, que vai de CBB, que vai bem pouco até, da Liga Nacional de Basquete, que faz até a sua parte com a Liga de Desenvolvimento, mas isso é uma questão lá da base, né? Não dá para fazer um campeonato de qualidade, como é o que a Liga Nacional quer fazer com o NBB, com os atletas com o nível técnico que tem aqui do Brasil, né? Dos atletas brasileiros. Infelizmente é isso, não tem como fazer diferente, assim. E até mesmo, né, como a gente já falou em outras edições, o número de estrangeiros aqui no Brasil é até menor do que em outros países, né? Então ainda havia uma margem para aumentar, e eu acho que ainda se faz necessário, mesmo com 16 equipes. Justamente. A gente mencionou até no último podcast aquele relatório que a Federação Internacional, a FIBA, divulga todos os anos, né? O Brasil tinha acho que 16% dos jogadores estrangeiros apenas. Isso não é um número muito abaixo das principais ligas do mundo, a exceção da NBA, né? Das principais ligas do mundo FIBA, que vão de 30%, às vezes até 60%, 70%. A gente tinha 16%, então não procede, vamos falar a verdade. Hoje a gente tem aí o Bauru, a gente tem o Franca, o Flamengo, o Botafogo, e só por enquanto, né, que já fechou time. Isso porque o Bauru ainda busca mais um estrangeiro, o Botafogo ainda busca mais um ala, e temos Minas, que deve vir com 3 ou 4 estrangeiros, o Mogi, que não tem nenhum ainda, e todas as outras equipes que ainda não fecharam, a Unifacisa também, e todas as outras equipes que ainda não fecharam elenco. Cearense, Brasil. E nenhum desses times tem no mercado algum jogador nacional que pode fazer a diferença, que putz, esse cara vai mudar meu time de patamar, com exceção do Léo Mendel. Só tem o Léo Mendel. E a gente vai ver isso posteriormente nessa edição aí dos convocados para a Copa do Mundo. Sim. Só foi um adendo isso aí. Só um adendo. Não, só tem o Léo Mendel. E o Léo Mendel ainda por N motivos, né? Porque ele
estava esperando a Europa, depois teve aquela tragédia familiar, né, da morte do pai dele, ele acabou ficando um pouco, mas o Flamengo tem mercado onde ele quiser no Brasil. Então, só tem ele, só tem ele. De resto, o time que quiser subir de patamar ainda vai ter que ir atrás de estrangeiro. Outro ponto, não temos muitos estrangeiros no Brasil ainda. Confirmados, temos 23. 23 estrangeiros. Né? A gente não vai passar de 50, provavelmente. Seria um bom número? É um bom número, mas a gente não vai passar de 50. Sabe? Temos aí mais um para chegar no Bauru, mais 2 para chegar no Pato, ou mais um para chegar no Pato, eu acho. Tem o Ocor em Rio Claro, ainda que provavelmente vai chegar, o Ronaldo Ramon no Pato. O Minas vai vir com uns 3. Basquete Cearense sempre vem, Brasília provavelmente vem. Não sei onde Facisa. Só, velho, acabou. Sabe? Não tem mais. Botafogo, se pegar, pega mais um. O Flamengo não vai pegar agora. Franca não vai pegar agora. O São Paulo pegou quem já estava aqui também. O São Paulo pegou quem já estava. Talvez o Mogi possa surgir alguma coisa no mercado sul-americano, ou aqueles americanos da NCAA, que jogam Summer League. Summer League. E tem vários outros camps também, né? Não só a Summer League. Sim. Mas é isso aí, cara. Não vai ter muito assim também. Então, eu acho que não procede. Apesar de eu ver de uma maneira natural, eu também não sei se eu acharia correto a associação simplesmente aplaudir isso. Eu acho até natural uma... É até bom ver a associação se movimentando, pelo menos para alguma coisa. É até natural, o cara não puxa a sardinha pro seu lado, mas eu acho que tem alguns jogadores aí que estão indignados além da conta, sabe? Não vou citar nomes, que é desnecessário agora, mas todo mundo sabe. Só ver as redes sociais aí, eu realmente não entendo muito os motivos. Eu não consigo compreender, sabe? Foi mostrado por A mais B que não vai fazer grande diferença assim, o aumento de estrangeiros, vai aproximar o Brasil das principais ligas do mundo e não vai tirar espaço do brasileiro nenhum. Sim, vai dar oportunidades aqui. Vai ter oportunidade para atleta aqui também. Justamente. Então, acho que a gente vai conseguir passar para o próximo episódio sem falar disso, será, talvez? Tomara. Tomara. Não aguento mais. Pelo amor de Deus, também não. Bom, vamos agora então falar das competições internacionais, né? Lembrando que essa Assembleia não houve nenhuma deliberação sobre a LDB, né? Porque a LDB desse ano vai começar agora mês que vem. E aquela questão da obrigatoriedade dos times para disputarem a LDB vai ser discutido futuramente. Não foi discutido agora, até porque era gastar saliva à toa, né? Tem a próxima LDB para discutir, tem todo o próximo campeonato. E vamos esperar um pouquinho aí para ver isso. Não vai ser grandes problemas, até porque já há essa determinação, então os times, na teoria, já têm que se movimentar para o próximo ano, né? Buscar se estruturar uma categoria de base. Então vamos lá. Temos 3 torneios internacionais de clubes oficiais, né? Não os amistosos, nos próximos meses. A gente tem, primeiro, né, o Franca disputando o amistoso com o Brooklyn Nets em Nova York. Nós temos o Flamengo disputando aquele torneio no Uruguai, com o São Lourenço, alguns outros bons times aí. Legal esse torneio do Flamengo. E teremos os 3 torneios FIBA. Teremos... Interligas não é FIBA. É verdade, temos 2 torneios FIBA e uma parceria com a Liga Nacional da Argentina. Teremos, em primeiro lugar, a Liga das Américas não se chamará mais Liga das Américas, ela vai chamar Champions League Américas. Champions League América. Vamos lá, muda o nome, vai mudar o sistema de jogo também, de regulamento, a gente vai falar isso, mas há a possibilidade aí de não ter sede fixa, ser parecido com o que a Sul-Americana estava fazendo, sabe? Final aqui e lá. Por exemplo, um time brasileiro e um time argentino. Vai ser um jogo no Brasil, 2 na Argentina, 2 no Brasil, e por aí vai. Enfim, vamos ter aí a Champions League, que vai ter o Flamengo, o Franca e o Mogi, né, que foram os 3 primeiros colocados do NBB. Vai ter a Sul-Americana, que vai ter o Botafogo, o Pinheiros e o Corinthians, que foram o 4º, 5º e 6º. E vai ter, em setembro, o Interligas, que vão contar com os 4 primeiros brasileiros que não foram para os torneios FIBA e os 4 primeiros argentinos que não foram para o torneio FIBA, Fábio. FIBA, Fábio. Interligas, pelo lado brasileiro, tem Bauru Basquete, seria Bauru Basquete, Basquete Cearense, Paulistano e Minas, né? Você chegou a ver do lado argentino quem vai ter?
Cheguei. Não cheguei não. Não cheguei. Chegou ou não chegou? Não cheguei não. Enfim, eu também não, mas teoricamente seriam duelos equilibrados ali. Eu acho muito legal essa ideia, mas eu tenho minhas dúvidas quanto à participação dos times paulistas, né? Quais fala aí do 7º ao 10º? Repete aí, por favor. Bauru, Basquete Sim. Cearense, Paulistano e Minas. Então, Paulistano e Bauru, no caso desses. Então, Basquete Cearense, o Minas tem o papo de disputar o Carioca, mas entra nessa conta com o Basquete Cearense também. Não tem bons torneios pré-NBB, né? Ano passado, vamos falar mais uma vez como exemplo, o Minas estreou na temporada na Liga Sul-Americana, certo? Fez uma pré-temporada na Argentina? Fez, mas não foram amistosos, né? A intensidade é outra. Por mais que esse Interliga seja mais ou menos amistoso, já é um torneio organizado pelas duas ligas, dá outra cara, né? Dá outra cara pro negócio, vai ser um intercâmbio muito legal. Ainda não foi divulgado se vai ser mata-mata, se vai ser grupos, como é que vai ser isso. Mas, enfim, eu acho que talvez fique um pouco complicado para os times paulistas, né? Porque o Campeonato Paulista já é muito bom. E, bom, talvez assim, pode até falar que nível técnico não tanto, tudo bem. Mas tem vários times do NBB e tudo mais. Já é um teste, né? Já é uma preparação. Eu não sei como que ficaria em termos de data, porque ainda mais com o Campeonato Paulista que vai todo mundo pro playoff, eu não vejo como que ia encaixar uma data aí para Bauru e Paulistano participarem. Se eles declinarem, os convites vão ser feitos para os outros times, né? Isso vale para a Argentina também. E no caso, os outros times seriam 11º e 12º, que foram quais mesmo, Fábio? São José e Brasília. São José e Brasília. São José e Brasília. Então, Brasília em 11º, São José em 12º. Né, se houverem desistências, essas equipes aí vão sendo chamadas para participar do torneio. Aí, se não der, se o São José desistir, não vai ter mais, né, do NBB, porque aí não sei se vão chamar... Vasco não vai estar mais, né, Joinville também não. Não sei se vão chamar o Unifacisa, São Paulo, isso eu já não sei. Mas, enfim... Pode ser tipo uma Sul-Americana de futebol que teve aí, que o campeão da Série B disputou. Por que não, né? Seria legal, por exemplo, uma Unifacisa conseguir uma vaga para isso, por exemplo. Um Pato, seria interessante até. Mas, enfim, eu acho que esse é o principal torneio que a gente tem para falar, né? Porque a Champions League e a Sul-Americana já são mais conhecidas, né? Apesar da mudança de nome, a gente já sabe mais ou menos como funciona. A única novidade nisso é que, bom, o Interligas vai ser disputado em setembro, né? Com um campeonato de pré-temporada mesmo. Uma Florida Cup, uma Copa Audi, essas coisas assim, fazendo paralelo com o futebol. Já a Champions League e a Sul-Americana vão ter o diferencial esse ano, que elas vão ser disputadas simultaneamente. Então, até então, a Sul-Americana era disputada ali de outubro a janeiro, né? Outubro a dezembro, dependendo da tabela. E a Liga Sul-Americana, a Liga das Américas, perdão, era disputada de janeiro a março, de janeiro a abril. Dessa vez não, elas vão ser disputadas juntas. Então, o campeão da Liga Sul-Americana não vai ter participação, só vai ter participação na Liga das Américas do outro ano. Até então, que foi até o que aconteceu com o Franca, que já aconteceu com o Mogi, já aconteceu com o Bauru, com o Brasília, o time jogava a Liga Sul-Americana de outubro a dezembro. Se vencesse, em janeiro já disputava a Liga das Américas. E aí ficava aquele monte de jogo adiado no NBB, porque duas competições internacionais, aquela maratona de jogos gigantesca e tudo mais. Não vai acontecer mais isso. Perdão. Os torneios vão ser disputados ao mesmo tempo e a Liga também, novamente, vai ter uma condição melhor de montar a tabela, né? Pelo menos durante as primeiras fases, né? Sim, vai ser em fase de grupos, né, a Champions League, acredito. Como foi nas outras edições da Liga das Américas? Sim, acho que sim. Não foi divulgado ainda como é o regulamento. Inclusive, não tem informação nenhuma, né, sobre a Champions League até agora. Ainda não. Meio bizarro, né? Já vai começar esse ano ainda e não tem nada. Não tem nenhum site sobre isso. Mas mundo FIBA, né? Não dá pra gente esperar tanta coisa assim também.
A questão é que tem também o Mundial, eles vão deixar para fazer isso no meio do Mundial quando ninguém estiver vendo. Enfim, a gente sabe como é que funciona. Isso não vai mudar agora. Infelizmente não vai mudar. E, bom, é isso, né? Então temos aí 6 times nos torneios FIBA e a possibilidade de mais 4 no Interligas, não sei. Antigamente o Interligas ele era disputado com os 4 primeiros times no Brasil, né? Os times do G4, enquanto rolava a disputa das oitavas de final, os 4 primeiros times disputavam Interligas e não vai ser isso agora. Em relação ao G4, mais uma vez, acho que eles gostaram do sistema de ter melhor de 3 nas oitavas de final. Então as oitavas de final continuam com melhor de 3. E as quartas, semis e final continuam com melhor de 5. Bom, Fábio, o que mais aí sobre o nosso querido NB Bola? O que mais? As informações até agora são essas, né? Acho que não tem mais nada a acrescentar. Que se espera agora, né? A preparação para as equipes, né? Algumas já voltaram já para os treinamentos, principalmente as paulistas, né? Por causa do estadual. E esperar a bola subir, né? Esperar a bola subir. Jogo das Estrelas voltou para o Ibirapuera, graças a Deus. Tem alguém feliz. Gente, ó, eu morei minha vida inteira em Bauru, certo? Quando o Jogo das Estrelas era no Ibirapuera, eu fui eu saí de Bauru, fui para São Paulo e tudo mais. Sim. Quando foi o primeiro em Franca, você foi para Franca. Eu fui, Enfim, aí eu mudei para São Paulo, do lado do ginásio do Ibirapuera. 4 quadras, dá pra ir a pé. E aí eles colocam um negócio em Franca. Eu fiquei muito puto por isso. Fui pra Franca, mas falei, putz, quando eu mudo do lado do ginásio do Ibirapuera, eles colocam em Franca. Agora voltou, tá do lado de casa. Quem quiser subir, né, só tocar a campanha do meu prédio lá, subir, bater um papo. Em março... Sobe a Brigadeiro ali. Sobe a Brigadeiro. E em março estamos aí. A data divulgada foi 18 e 20 de março, né? 18, 19 e 20 de março. Só que isso é quarta, quinta e sexta. Provavelmente será mudado, tá? Então, a conferir essa mudança de data, porque a Liga sempre atenta às questões de mercado, visibilidade e tal, não ia fazer isso de colocar um negócio quarta, quinta e sexta. Não ia dar público, não ia dar audiência, não ia dar nada. Então já fica até meu recado, se for manter isso, pelo amor de Deus, né, coloca isso sexta, sábado, domingo de novo, por favor. Alô, Liga Nacional. Alô, Liga Nacional, vamos mudar isso daí. Aí a denúncia. É a denúncia. Pô, coloca 20, 21 e 22, né, que vai ser sexta, sábado e domingo. Bem mais fácil. Bom, acho que é isso. Vamos falar então de seleção. Vamos virar a chavinha aqui. Brasil, Zil. Brasil, Zil, não é o Copeiro FC. Copeiro FC é futebol de seleção. Aqui ainda é basquete, Fábio. O que rolou hoje? Rolou convocatória para Copa do Mundo de basquete. E o professor Petrovic convocou os... É uma pré-convocação ainda, né? Alguns atletas serão cortados ainda, né, dessa lista dos atletas que estariam que vão para a Copa do Mundo na China. Armadores: Marcelinho Huertas, Iago e Rafa Luz. Alas tem Leandrinho, Alex Garcia, Didi, Marquinhos, Bruno Caboclo, Jonathan Luz e Vitor Benite. E os pivôs: Anderson Varejão, Augusto Lima, Cristiano Felício, Lucas Dias e Rafael Hetzheimer. É isso aí, são 15 nomes, né? Desses 15 vão 12. Bom, vamos lá. O Mundial vai ser entre 31 de agosto e 15 de setembro. A convocação saiu hoje, certo? Os convocados vão se apresentar semana que vem, daqui 10 dias, dia 25, em Goiás, né? Que tá sendo, a preparação da seleção está sempre sendo lá. Eles vão ficar lá entre 26 de julho e 7 de agosto. E depois a seleção vai fazer 2 amistosos. Ainda em Anápolis e outro em Belém, dia 8 e dia 10, contra a seleção do Uruguai, que vai disputar o PAN. Depois desses 2 amistosos, vão haver os 3 cortes, né?
A seleção vai cair para 12 integrantes e vão para a França. Vão ficar lá, acho que 4 dias na França. E de lá, aí sim, vão para a China, lá para o dia 18, 19 de agosto. Vão para a China, ficar uns 10 dias treinando lá, antes de começar de verdade. Bom, Fábio, a convocação é o melhor que a gente tem, mas o melhor que a gente tem é meio pouco, né? Eu acho que é meio isso. Vale lembrar aí que a principal ausência é do Raulzinho, mas o Raulzinho tá machucado, tá? Uhum. Então é por isso que o Raulzinho não vai. Tá com problema, acho que no tornozelo, salvo engano. E é por isso que o Raulzinho não vai. De resto, o que dava pra fazer? Bom, pelas convocatórias do Petrovic, seria basicamente isso mesmo, né? Um ou outro nome ficou de fora, né, que teve participações nas eliminatórias, como o Scott Machado, o Léo Mendel, o Jimmy, o próprio JP, né, que Mineiro. fez uma boa... O Mineiro também, o JP que fez um bom NBB, poderia até ser uma opção aí de pivôs, mas... Fez um bom NBB, o cara foi MVP do NBB. Ele fez um bom NBB. O Petrovic não foi melhor que o Varejão, pelo menos, né, pelo que a gente tá vendo aí. Mas chama atenção que foram convocados apenas 3 armadores, né? Voltando um pouco nas convocatórias aí, tipo, das Olimpíadas, do Mundial, sempre eram convocados 4 armadores. Às vezes um era cortado, né, posteriormente, mas aí já foram 3 armadores escolhidos. Então, possivelmente o Marcelinho, o Iago e o Rafa Luz já estariam nesse número final aí para a Copa do Mundo. Né? Até porque quem poderia fazer essa posição também é o Leandrinho, mas o Leandrinho foi classificado como ala. Uhum. Devia colocar o Leandrinho como armador, né? O Leandrinho joga na 1 e na 2, e ele leva a bola muitas vezes, né? Fez isso no Minas, vai continuar fazendo no Minas. Às vezes ele até conta com isso um pouco também. Né? Sim. A gente poderia reclamar alguma coisa, né? Como a gente reclamou, inclusive, né, nas convocatórias do Petrovic durante aí a preparatória aí durante as eliminatórias, né, para convocar alguns atletas que não foram, como foi o caso do GG, né, que já tem aí umas 2 boas temporadas no NBB, que nunca é chamado para a seleção, mas pelos nomes que foram trabalhados aí, o Petrovic fez uma convocatória justa. Assim, o GG não a nível mundial, claro que não, mas a partir do momento que o Petrovic chamou o Fulvio para uma rodada das eliminatórias, né, abre precedente para chamar outros armadores que estão aí em melhores condições físicas, né, estão em outro momento de carreira do que o Fulvio estava. Mas, enfim, vão ter 3 cortes aí. Eu imagino que esses cortes vão ficar, talvez, aí pelo Jonathan Luz e 2 pivôs. Acredito que, na verdade, vai ficar com o Lucas Dias e Hetzheimer e Augusto Lima disputam a outra vaga, certo? JP Batista não deve ter ido porque já tem o Felício e o Varejão, que não vão deixar de sair da convocação dele mesmo, e provavelmente serão confirmados e não haverá. Aí realmente eu concordo que não há espaço para 3 pivôs que não abrem, que não chutam, apesar do Felício ter começado a chutar e tal, mas realmente ia ficar muito complicado. Apesar, nesse ponto, eu acho que eu prefiro o JP Batista pelo momento. O Varejão tem um teto maior do que o JP Batista, mas pelo que foi apresentado no último ano, eu preferi o JP, mas está de bom tamanho. Nesse ponto é de bom tamanho. Teto certo? Você fala nome, né, no caso. Oi? Nome, no caso, né? O teto. Não. Os dois no auge, o Varejão foi superior, eu acho. Sim, fez o nome. Agora ele tá jogando com o nome. Na seleção. Sim. Não discordo. Mas, bom, e tem o Felício também. O Felício a gente sabe de toda a qualidade dele e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, realmente, a gente está numa entre-safra muito complicada. Nossa entre-safra está muito difícil. Porque nós temos aí, olha só, Huertas, 36 anos. Leandrinho, 36 anos. Alex, 39 anos. Marquinhos, 35 anos. Varejão, 36 anos. Tem o Hetzheimer com 33, né? E o Jonathan com 32, mas aí ainda tudo bem, vai. 32, 33, tudo bem. Leandrinho, Alex, Huertas, Varejão,
são todos de uma geração, e Marquinhos também, é uma geração que, numa situação de renovação da modalidade, não estaria mais na seleção, Sim. certo? Ou estaria despedindo, estaria um ou outro deles só. Mas eles ainda são o que a gente tem de melhor. Então vamos lá. Todos esses nomes que eu citei, 1, 2, 3, 4, 5. Um terço da seleção acima de 35 anos. Iago, Didi, Lucas Dias e Caboclo, 4, quase um terço. Abaixo de 24. A gente só tem entre 25 e 30 anos, que teoricamente é o auge físico e técnico de um atleta profissional. A gente só tem Rafa Luz, a gente só tem Benite, Felício, Augusto Lima. Só. O resto... Esses seriam os caras que a gente poderia contar assim como decisivos, né? Por estarem no auge. Que seriam os caras dessa geração. Era para os caras dessa idade estar lá. Assim, eu não estou defendendo que tinha que ser convocado eles, tá? Eu estou defendendo que o nosso melhor basquete devia estar com os caras dessa idade. Devia estar com esses convocados, devia estar com o Léo Mendel, devia estar com quem mais? Com o próprio GG, devia estar, sabe, todos os atletas da cidade, de uma geração que não vingou. Faverani, sabe? Geração que não foi para frente. Então, como uma geração, eu digo isso como geração, né? Não nomes individuais, temos bons nomes, né? Felício, na NBA e tal, Augusto Lima, deu certo, Rafa Luz também, mas falando de geração, não funcionou. Então, olha só a situação do Petrovic, ele tem uma geração atual fraca, com pouquíssimos nomes, uma geração extremamente antiga, extremamente envelhecida, mas que ainda tem que ser convocada em peso, porque é o que a gente tem de melhor, e, enquanto isso, jovens com pouca ou nenhuma experiência internacional, que tem que ser chamado para ser desenvolvido no meio do Mundial. Gente, Mundial não é para você desenvolver jogador. Você desenvolve eliminatórias, você desenvolve em outros torneios. Né? E ele está tendo que desenvolver jogador em Mundial. Sabe? Essa é a situação geracional do basquete brasileiro. Então, o meu recado, no final das contas, claro que vamos torcer, né? Até, a meu ver, o grupo do Brasil dá para passar de fase, né? Grécia, Montenegro e Nova Zelândia, além do Brasil, passam 2, né? Dá para passar de fase, até porque a Grécia tem a Antetokounmpo e o irmão dele, Antetokounmpo e outros jogadores também que estão indo muito bem na Europa. A Nova Zelândia não vai ter o Adams, o Steve Adams do pivô do Oklahoma City Thunder, que não vai. Já falou que não vai, que seria o principal nome. Tem alguns outros bons nomes, né? Tem o Webster, o armador, que já participou da NBA há um bom tempo. Mas aí, no geral, ainda acho que está abaixo da seleção brasileira, assim como a seleção de Montenegro. Né? A seleção de Montenegro, talvez das seleções da ex-Yugoslávia, talvez seja uma das piores, né? Junto com Bósnia e Kosovo. Kosovo nem sei se tem seleção de basquete ainda, porque está muito novo o país. Mas dá para destacar, ele é Croácia, Sérvia, certo? Não tem. O Montenegro é uma boa seleção, mas não se compara com as outras seleções da antiga Iugoslávia. Eu acho que dá para o Brasil passar, né? A expectativa é ficar em segundo, ganhando desses dois e perdendo da Grécia, na minha opinião. Sim. E aí na segunda fase vai depender do cruzamento, mas já fica muito mais complicado, porque vão vir 2 vencedores de outros grupos, e aí, enfim. Mas a situação do Brasil é essa. A gente tem que... Vamos torcer, obviamente, né, claro. Uma despedida digna para esses atletas mais velhos, né, como Leandrinho, Alex, que não vão disputar outro Mundial. E torcer aí para que nomes como Iago, Bruno Caboclo, Didi tenham um bom desenvolvimento, né, e que se juntem para as próximas competições com Gabriel Jaú, se juntem ao Pedro Nunes, né, armador que está no Flamengo, se juntem a, quem sabe, Lucas Bebê, se juntem a todos esses jogadores aí da mesma faixa etária, entre 19 e 23 anos, que podem formar a nossa próxima geração e que tem tudo para ser melhor que essa. Até porque essa geração, eu acho até possível a gente dizer que ela não existiu. Né? Pulou, porque... né? Quê? Pulou a geração. Pulou, porque teve que esticar a antiga e antecipar a próxima. Né? Essa geração aí, de quem tem 28, 30 anos, que seria quem nasceu aí por volta de 1986, 1988, 89, não rolou.
Não, perdão. De 89 a 92, né? Eu fiz Isso. pra trás. Né? De 89 a 92 meio que deu uma pulada, né? Tiveram que esticar a anterior e antecipar a próxima. Antecipe o futuro, já diria o paulistano. Alguns nomes como Gui Deodato, Lucas Mariano, né, que a gente esperava um desenvolvimento maior, né, desses atletas que teoricamente, né, teriam essa vaga aí agora para esse Mundial 2019 que não chegaram nem perto, né, desses dois que eu citei. Pois é. Bom, dos nomes de fora, Léo Mendel, eu acho que, pelo que ele apresentou nas eliminatórias, não cabe a convocação dele, foi Sim. amplamente testado. Uhum. E olha que a gente elogiou o Léo Mendel. Pra mim, o Léo Mendel foi o terceiro melhor jogador do último NBB. Sim. Certo? Ficou atrás somente do JP e do David Jackson. Acho que você compartilha essa opinião. Sim. Mas não funcionou a nível internacional. Certo? O Scott Machado é um que poderia ter entrado no lugar do Rafa Luz, mas eu acho que meio que tanto fez, tanto faz nesse ponto. Uhum. No caso do Léo Mendel, tem certa diferença que a gente comentava com o JP, né? Porque o Léo Mendel fez uma excelente temporada no NBB e do Paulistano não foi lá essas coisas, mas a dele sim, individualmente foi muito boa. Mas ele teve oportunidades na seleção a rodo. Acredito que só nessa reta final aí das convocatórias que, inclusive, o Petrovic teve que chamar o Alex, né? E o JP teve poucas oportunidades na seleção, seria um nome ainda a ser trabalhado. Mas essa é a diferença, né, do Léo Mendel pro JP. O Jimmy também recebeu oportunidades, né, na seleção. Sim, mas eu também não chamaria, mesmo se estivesse voando na seleção, acho que não cabe. Mas, se bem que se estivesse voando, caberia, claro. O Fischer, por conta da lesão, também perdeu espaço, né? O Fischer não pode ser muito testado, né? Poderia estar no lugar do Rafa Luz, tem qualidade para isso. Uhum. Né? E é mais um dessa geração, né? Mas, no caso, ele ainda seria convocado, né? Pelo menos foi convocado, até quando estava sem equipe. Sim. Mas é um nome, né? Então, e o Fischer, infelizmente, aí sofreu com as lesões, vai voltar, né? Já aí no Campeonato Paulista vai disputar tudo, desde o começo com o Corinthians, tomara que continue saudável. Uma observação que eu faço pro Hetzheimer. A torcida de Franca reclamou bastante dele, né? Dele ficar a temporada inteira, né? Desse último NBB aí, praticamente de fora por conta de lesões, né? Da minha opinião, seria muito importante se para ele, né? Até como demonstrar aí uma entrega, né, para a torcida de Franca, né? Para ele meio que abdicar dessa convocatória para a seleção para se preparar fisicamente para a temporada que vem no Franca. Para. Eu faria isso. Deixa de disputar o Mundial, pelo amor de Deus. Ele vai disputar a vaga com o Augusto Lima, né? Eu acho que não cabe os dois. Né? Eu até ia falar isso agora. Obviamente que ainda vai ter os treinamentos, vão ter os amistosos e tudo mais, mas quem você cortaria desses 15 aí? Olha, o Jonathan Luz, cara, é bem complicado mesmo. Eu corto 3, né? 3. Acho que o Jonathan, Hetzheimer, e aí fica complicado, mas acho que o Lucas Dias. Então, considerando que o Didi vai jogar, certo? Se ele ficasse na NBA, eu imagino que pudesse ter algum problema, né? Dele não ser liberado, ou dele não querer ir. Mas, como ele vai para a Austrália, eu acho que não vai ter grandes problemas quanto a isso, então vamos considerar o Didi dentro dos 12, certo? Uhum. Eu tiraria o Jonathan Luz, o Lucas Dias e a última vaga fica entre Augusto Lima e Hetzheimer, porque eles são parecidos, né? Eles são pivôs, eles são bons embaixo, eles abrem para 3 e marcam muito mal do perímetro. Dá para resumir. Não, sem cornetagem. Sem cornetagem. É isso. Sabe? São muito bons embaixo, são ágeis embaixo, chutam muito bem de 3 e marcam mal do perímetro. É essa a questão dos dois. Não dá para ter os dois no mesmo time, que dirá para ter os dois em quadra ao mesmo tempo. É suicídio. Então, o Petrovic, imagino que saiba disso. E também não faria sentido ele cortar o Felício, não faria sentido ele cortar o Varejão. Eu acho que é isso. Lucas Dias não rendeu.
internacionalmente, certo? Jonathan Luz, por mais que esteja presente em quase todas as convocações, tenha um bom trabalho defensivo, mas Leandrinho não vai sair, Alex não vai sair, Didi não vai sair. O Caboclo, Caboclo é uma boa opção ali para 3 e 4. Caboclo não sai, Marquinhos não sai, Benite não sai, sobrou. Né? Vai sobrar para ele, provavelmente. E nos pivôs é isso aí, vai cortar 2, eu imagino. Eu não acredito que ele vá cortar o Rafa Luz, né? Porque o Huertas e Iago vão. Não acredito que ele vá cortar o Rafa Luz e apostar aí no Leandrinho como um possível terceiro armador. Eu acho meio besteira isso, meio loucura. Então aí você tem 2 armadores de 36 anos, é complicado. E eu acho então que no cômputo geral temos aí 9 vagas certas, né? Acho que 9 vagas certas e Jonathan, Augusto, Lucas Dias e Hetzheimer brigando pelas outras 3. Eu acho que é por aí. Eu acho que é essa pegada aí da seleção. Não, brigando por outras 3 não. A gente tem 11 vagas certas e esses 4 brigando por uma. Falei errado. Isso, eu assinei embaixo. E você assinou embaixo, você nem me corrigiu. São 11 vagas certas e esses 4 brigando pela última. Eu acho que é por aí. Vai cortar mais pivôs, né, no caso, né? Vai cortar mais pivôs. Porque tem alas aqui que podem fazer funções ali de ala pivô, né? O Marquinhos, se precisar, o Caboclo também, sim, né? O Alex faz qualquer coisa. O Alex joga na 5. O Alex faz qualquer coisa, então também... mas enfim, é isso aí. É isso aí. Tem o Marquinhos e o Caboclo que ajudam lá, né? Bom, Fábio, expectativa aí em relação à seleção? A expectativa é praticamente igual ao que você falou, né? Da primeira fase aí, o Brasil vai ter um pouco mais de... pouco mais não, acredito que muito mais dificuldade para encarar a Grécia. Já Montenegro e Nova Zelândia têm condições sim de disputar aí a vitória. Montenegro tá para ganhar mesmo, a Nova Zelândia a gente vai ter que ver um pouco aí. Acredito que também não vai ser tão difícil assim, né? Apesar que eles têm o Haka para fazer, mas isso é muito legal. Isso é muito sim, legal. Inclusive no basquete eles têm, os caras dá mais medo ainda que eles são mais altos. Mas eu acho que essa vai ser aí a grande dificuldade contra a Nova Zelândia. A Grécia vai ser a principal equipe do nosso grupo mesmo e vamos ver o chaveamento, né, na próxima fase, que aí é que as coisas começam a encrespar e ficar difícil. Só lembrando, né, que a segunda fase vai ser disputada, é a mesma coisa da primeira, são 4 e passam 2, tá? Então por isso que vai ser complicado, porque vão ser 4 vencedores, né, dos seus grupos, 4 bem colocados em seus grupos, então vai ser complicado para o Brasil. Só um adendo em relação à Grécia, tá, gente? Antes que falem aí. A gente vai ter um crise na Grécia? Não, isso já foi. Isso já foi. Foi em 2008 isso, sabe? Depois da crise da bolha imobiliária americana. Vamos lá. A gente vai fazer um podcast sobre o Mundial, a gente vai destrinchar as seleções, principalmente as seleções do grupo do Brasil e quem porventura o Brasil cruzar. Mas falando sobre a Grécia, tá? Não é só pelo Giannis Antetokounmpo que a gente fala que a Grécia é a melhor seleção. Certo? A Grécia... É pelo Thanasis Antetokounmpo e Kostas Antetokounmpo. Tá? Não. A Grécia, não. Tem outros bons jogadores, tá? Outros bons que jogam não só na Grécia, como também em outros países da Europa. Certo? Mas principalmente na Grécia. Mas principalmente na Grécia, que tem um bom campeonato. O Giannis, ele não vai ser o Giannis da NBA. Tá? Vai lembrar isso. Eu duvido muito que num basquete FIBA, com um técnico europeu, ele vai levar a bola e enterrar na cabeça de todo mundo igual ele faz na NBA. Provavelmente quem vai levar a bola vai ser o armador classicão lá, certo? E o Giannis vai ser da ala, entendeu? Vai ser um Giannis diferente. Vai ser um Giannis, talvez, que vai ter um pouco menos espaço para explorar o seu porte físico. É claro que vai ser explorado, é claro que a gente vai ver o Giannis dando bloco, enterrando na cabeça de uma galera, certo? Mas, assim, não vai ser o mesmo Giannis. Ele vai ser dominante mais na posição do que no jogo inteiro. Ele vai ser tão all-around igual ele é na NBA. Acho que é esse o ponto que eu queria passar. Certo? Se bobear, ele enterra mesmo. Eu acho que, assim, vai ser um time mais mundo FIBA,
certo? Com as posições, as funções mais bem definidas, e que em uma dessas posições a gente tem o MVP da NBA. Certo? A base da Grécia é Panathinaikos e Olympiacos, então são duas equipes aí que se dividem com boa parte do elenco da Grécia para a Copa do Mundo. Isso, então assim, eu já vi muita coisa no Twitter falando, Giannis vai fazer 50 pontos por jogo. Não vai. Vale lembrar, em 2000 a gente tá em 2019, acho que foi em 2009 ou 2007, quando o Dirk foi MVP. Enfim, aconteceu a mesma situação. O Dirk foi MVP da NBA e logo em seguida ele jogou o Mundial pela Alemanha. Ele não fez, acho que ele fez 18 pontos de média. Ele estava no auge. O Giannis vai ser por aí, certo? Pode ter jogo que ele bata perto dos 30 pontos? Pode, claro. A gente tem pontuações dessa no mundo FIBA. Mas não vai ser o Giannis, aquele Giannis NBA. Ele vai estar em outra função, gente. É isso que eu quero dizer. Não é por isso que vai ser fácil de parar, não é por isso que é só marcar a zona e que vai parar, igual o Petrovic falou. É o MVP da NBA. Mas vai ser um estilo de jogo diferente do que a gente está acostumado a ver, muito provavelmente. Certo? É nesse ponto que eu queria chegar. Alguma última consideração, então, Fábio? Bom, acho que é isso, né? A seleção de Montenegro foi a única que não fez a convocatória até agora, né? Das equipes. A Nova Zelândia tem essa questão do Steven Adams, que não vai jogar. Tem mais algum outro jogador? Até tem, mas não é nada. Não do mesmo nível. Uhum. Então fica realmente nessa questão aí com relação à disputa contra a Grécia, que vai ser bastante complicada. Isso aí. Bom, a gente vai fazer ainda, né? Vamos falar um podcast especial sobre o Mundial. Lembrando que o Brasil não vai disputar o PAN, né? Então, por exemplo, a Argentina vai disputar o PAN, vai servir como preparatório para a Olimpíada e tudo mais. A gente não, porque a gente não classificou. Então, pois é, não rolamos pro PAN e vamos pro Mundial. Mas para você ver, né, como o vácuo de geração no Brasil, o que ele causa. Bom, galera, a gente se despede por aqui. Até a próxima semana, né? Vamos ver aí se a gente vai falar já do Paulista ou se vai ficar ainda para mais perto. Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente já está preparando conteúdo para o próximo NBB. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, nas próximas semanas, que vai vir coisa legal aí. Acompanhem o Mercadão do NBB. A gente acabou de soltar... Acabou não, né? Acabou agora porque a gente está gravando na segunda. Mas a gente soltou ontem, se você está ouvindo isso aqui na terça. Uma página, né, com todos os jogadores que ainda estão livres no mercado, né, que pode fazer parte do seu time no NBB. Se você está ouvindo isso aqui pelo YouTube, se inscreve no canal e deixa o seu like, seu comentário, espalhe para os amigos. E é isso, né, Fábio? Campeonatos voltando, vá ao ginásio, compareça. É muito mais barato do que outros esportes, do que o futebol, e é muito legal. Compareça ao ginásio. Bom, galera, é isso aí então. Até a próxima, muito obrigado. Falou!